A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Estou aqui de volta para mais um dia gravar aqui um vídeo para que o Senhor Jesus venha edificar nossas vidas, né, com a sua palavra. E hoje aqui com Todo Dia com Cristo. Hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro de 2025. E vamos ver o que é que Deus tem para nós hoje aqui. O que é que o Espírito Santo vai nos transmitir. E já quero, antes de orar, quero pedir a você, que ainda não é inscrito nesse canal, que você venha se inscrever, que você venha curtir, comente esse vídeo. Se Deus falar com você, deixe um comentário, deixe um amém, e que você possa, em nome de Jesus, ser edificado. Seja boca de Deus, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra. Eu já quero orar nesse instante para que o Espírito Santo venha conduzir tudo que sair da minha boca. Soberano Deus, maravilhoso Pai, muito obrigada por mais um dia, obrigada por este vídeo, obrigada, Senhor, por ter essa oportunidade de transmitir a Tua palavra, Senhor, que o Senhor venha abrindo os ouvidos espirituais do Teu povo e que o Senhor venha alcançar, Senhor, hoje, pessoas que estão necessitando ouvir a Tua voz. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? E hoje eu quero falar sobre, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E lá no capítulo 8, nós temos várias passagens, né, do que Jesus estava fazendo ali. Então, nesse capítulo 8, nós temos a cura de um leproso, a cura de um criado do centurião, a cura da sogra de Pedro, temos também o poder de Jesus sobre os demônios, né, as dificuldades do discipulado, mas hoje eu quero falar a partir do versículo 23, que é uma passagem tremenda, que vai falar sobre Jesus acalma a tempestade. E essa palavra hoje que o Espírito Santo está me direcionando para hoje estar ministrando aqui para vocês que estão aí ouvindo. Então, no capítulo 8, né, de Mateus, a partir do versículo 23, a palavra do Senhor, ela nos diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se um grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh, glória a Jesus! Que passagem maravilhosa, meus irmãos. Quando nós lemos essa passagem, que a gente vê um grande milagre do nosso Senhor, que já estava ali fazendo seus milagres, seguindo com seus discípulos, ensinando os seus discípulos, demonstrando, né, o seu poder como Filho de Deus, através da sua própria palavra. Jesus estava ali expulsando demônios, Jesus estava ali curando, libertando, mas por mais que Jesus estivesse fazendo todos esses milagres, os discípulos que estavam com ele, andavam com ele, ainda precisavam ser testados, né? Eles estavam precisando ser testados, porque Jesus queria ver até onde ia a sua fé. E quando Jesus chega nessa palavra, diz: e entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Jesus entrou no barco para poder continuar ali a sua missão, e os discípulos entraram com ele. E ali eles começaram a entrar mar adentro. E o que se percebe aqui é que no meio, né, dessa trajetória, no meio desse trajeto que eles estavam ali com Jesus no barco, indo para o outro lado, e ali de repente, do nada, começou ali uma grande tempestade. Mas o que eu percebo nessa leitura é que essa tempestade não era uma tempestade normal. Uma tempestade que o mundo vai se preparando, que os céus vão se preparando, né? E ali a gente começa a perceber que
que está se preparando ali algo, que os céus se preparam para uma tempestade. Mas não, aqui foi um caso diferente. A Bíblia diz que eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Então começou aqui ventos fortes, as ondas altíssimas. Começou aqui com certeza, os céus se escureceram. E a tempestade ela era tão grande que assustou muito os discípulos. E os discípulos ficaram desesperados, porque a Bíblia diz que as ondas, a água entravam no barco. E ali o barco, com certeza, ia para um lado, para o outro, as ondas entrando, a água subindo, e os discípulos começaram a ficar desesperados. Mas Jesus estava no barco. Mas Jesus estava o quê? Dormindo. E Jesus dormia, porque Jesus tinha todo o poder, Jesus tem todo o poder, e Jesus estava ali no barco porque Jesus sabia já o que ia se passar ali. E Jesus estava tranquilo dormindo. O barco para lá e para cá, as ondas, tempestades, e os discípulos começaram a ficar de uma forma desesperados. E aonde a sua fé agora? Cadê a fé dos discípulos? Mas os discípulos já estavam com Jesus há um tempo. Jesus já estava curando, libertando, Jesus estava salvando, Jesus estava curando muitas pessoas na frente daqueles homens. E aqueles homens eram os seus aprendizes. Mas Jesus andava com eles. Jesus estava naquela tempestade. Mas por que eles não ficaram também tranquilos? Por que eles não se tranquilizaram e disseram, não, a tempestade está revolta, mas Jesus está conosco. Não vai nos matar. Aleluia. E eu já quero hoje liberar essa palavra para o teu coração. Sabe, irmãos, tem momentos que vai tudo bem, mas do nada, nós não estamos nem preparados, nós não estamos esperando, mas do nada a tempestade aparece. É tempestade de enfermidades, é tempestades de um luto, é tempestade financeira, é tempestade familiar. E a tempestade ela entra na nossa casa, entra na nossa vida. E a tempestade ela vem tão revolto, tão grande. E a tempestade muitas das vezes, irmãos, ela quer nos dominar. E ela vai nos dominar de que maneira, da forma de que maneira nós estaremos passando por ela. De que maneira você está passando essa tempestade? Você está desesperado? Você não está conseguindo enxergar que Jesus está aí com você? Que Jesus está na sua casa? Você não está conseguindo ver que Jesus, Ele nunca lhe deixou? Ou você está pensando que Jesus lhe abandonou? Ou você está pensando que essa tempestade é o diabo que está proporcionando ela? Não, não é o diabo, irmãos. As tempestades na vida do cristão, ela não vem do diabo, irmãos. Ela vem do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo para testar a nossa fé. Porque muitas das vezes pensamos que estamos com fé, pensamos que estamos bem com Jesus, pensamos que estamos super crentes, super cristãos. Aí Deus permite as ondas entrando no nosso barco, as ondas querendo submergir, as ondas querendo nos tirar o fôlego, passar por cima de nós. Mas Jesus está. E onde Ele está? Ele está dormindo, Ele está ali, Ele está esperando, aguardando que eu e você tomemos uma decisão. E quando os discípulos, no meio dessa tempestade, eles olharam, e a Bíblia diz no versículo 24, porém, Jesus estava o quê? Dormindo. Ele estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram dele e começaram o quê? A acordar Jesus, a despertar Jesus. Mas eles foram acordar Jesus de uma forma como muitas vezes eu e você também queremos acordar Jesus dessa forma. Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Senhor, o Senhor não está percebendo o momento tão difícil que eu estou vivendo? Senhor, o Senhor não está vendo meus filhos?
Senhor, o Senhor não está vendo meu marido? O Senhor não está vendo minha esposa? Senhor, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo? E é dessa forma que nós vamos despertar Jesus, mas queremos despertar já como se Jesus tivesse a obrigação de não nos deixar passar pelas tempestades. Terra. E os discípulos dizem, Senhor, salva-nos que perecemos. Senhor, acorda, Senhor, nos ajuda, nos socorre, porque nós estamos morrendo. Acorda. Aleluia. E o Senhor estava dormindo porque o Senhor estava testando até onde ia a fé dos seus discípulos ali no meio daquela tempestade. Aquela tempestade foi criada pelo Deus Altíssimo, para que os seus discípulos tivessem ali uma lição, para que os seus discípulos aprendessem. E é isso que vai acontecer com você nesta tempestade que você está passando. Está difícil, as nuvens estão escuras, o céu está fechado, o céu está de bronze. Aleluia, terra. O céu, quando fica de bronze, irmãos, é como se Deus tivesse nos esquecido. Mas eu quero te dizer neste dia, com propriedade, eu falo isso com propriedade, porque já passei céus de bronze. Já passei. Eu quero te dizer que no céu de bronze, Deus está com você. E o que é que Deus quer para poder abrir esse céu? O que é que Deus quer de você e de mim para que o céu de bronze se transforme novamente no céu de primavera, no céu de verão? O que é que Deus quer? Deus quer que você não murmure nessa tempestade. Deus quer que você não fique reclamando, não fique contando reclamações e murmúrias para as pessoas, para os vizinhos, seja lá para quem for, para os familiares, porque isso não vai dar bom testemunho da sua vida cristã. As pessoas vão ignorar, vão dizer assim, ele está passando por isso, mas ele não tem Cristo, ele não tem Cristo. Então Deus quer que você se cale, Deus quer que você segure a sua fé. Deus quer que você se cale, não murmure, não reclame, apenas creia que essa tempestade, ela não é para sempre. E sabe o que aconteceu? Jesus se levantou e disse: por que temeis, homens de pouca fé? Jesus disse, gente, porque vocês estão desesperados? Porque vocês estão gritando? Porque vocês estão em desespero? Que fé pouca é essa? Jesus estava querendo dizer, eu estou com vocês, eu estou no barco. E por que vocês estão nesse desespero? Homens de pouca fé. Então é isso que Jesus está dizendo para você hoje. Não se desespere. Não fique desesperados. Se você crê em Cristo, se você é um cristão, se você crê nesta palavra, se você crê que Jesus é Filho de Deus, você precisa se calar, parar de murmurar. Você pode dizer, mas a senhora não sabe o que eu tenho vivido. Sim, mas eu já vivi também muitas tempestades. Eu sei o que acontece numa tempestade. Os sentimentos de medo, de desespero que bate em nós. Então hoje o Senhor nos dá essa palavra para dizer justamente o que é para mim, para você hoje. Calma. Calma. Fale com Ele. Busque a Ele, mas não em desespero, mas diga, Senhor, eu estou aqui. E eu sei que o Senhor está comigo nessa tempestade. É só uma palavra, Jesus. É só uma palavra tua e essa tempestade vai se acalmar. Essa tempestade vai passar. E Jesus disse, por que temeis? E aí a palavra diz que Jesus se levantou, repreendeu os ventos e o mar. E agora o que acontece? Seguiu uma grande bonança. Jesus se levantou, repreendeu os ventos e aquele mar. E Ele continua repreendendo. Ele continua nos dando livramento, Ele continua nos dando segurança, confiança, esperança. Aleluia! Se levante desse estado.
Não fique paralisado nesse estado. Se levante, fale com Jesus, ore. Mesmo chorando, mesmo sem ter o que falar, mesmo sem ter o que orar, mesmo sem palavras mais para falar com Jesus, você vai ter que orar. Ore de boca fechada, mas ore. Ore chorando, mas ore. Tire um momento de oração para com Deus. E sabe o que é que vem depois da tempestade? A bonança. Dias de céu azul, dias de vitória, dias de portas abertas, dias de calmaria, dias de paz. Aleluia! E é isso que ele faz. E os discípulos disseram assim: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus estava querendo mostrar o seu poder, o seu poderio, a sua autoridade sobre tudo na terra. Ele manda no vento, ele manda no céu, ele manda no mar, ele manda na tempestade, ele manda nos raios, nos trovões, ele manda, a autoridade maior é dele. Você precisa crer nisso hoje. Que Deus te abençoe hoje. Que Deus te dê um coração novo hoje, que Deus te dê um coração perdoador, que Deus te dê um coração cheio de gratidão. E fique calmo. Pede socorro a Ele. E essa tempestade vai passar e vai chegar um tempo novo em tua vida, um tempo de bonança. Amém? Pai, eu quero orar por esta pessoa. Não sei que hora vai assistir, não sei que dia, mas esse vídeo vai para as pessoas certas, tem endereços corretos. Eu quero, Senhor, profetizar sobre a vida de cada pessoa que está vivendo tempestades, que a sua fé possa ser aumentada e que o Senhor chegue, Senhor, para acalmar, para trazer bonança sobre essa casa, essa família, Senhor. Eu declaro sobre a vida delas toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã, permitindo o Senhor, com todo o dia com Cristo. Compartilha, curte. Não deixa essa palavra só para você, não. Amém? Fica na paz.